A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tiveram semelhanças e diferenças significativas. É correto afirmar que, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, elas tiveram semelhanças e diferenças. Por exemplo, a Inconfidência Mineira ela foi muito mais elitista. Então, ela partiu muito mais dos intelectuais que viviam na região de Minas do que a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana ela teve um apelo popular muito grande. Essa é a primeira questão. Só que a principal semelhança entre elas é que elas tinham uma influência iluminista nas concepções políticas e sociais. Elas queriam o fim do pacto colonial e queriam diminuição dos impostos, melhoria na situação social, e a gente está ali num processo de quase estrangulamento da escravidão, tá? Quando a escravidão nas cidades, ela tinha um conflito diferente da escravidão rural. Então, você tem ali cidades e você tem esse conflito. A Conjuração Baiana, você tem um agravante, que é a região de Salvador, que era a capital do Brasil, ter sido rebaixada a uma cidade, enquanto a capital do Brasil foi deslocada para o Rio de Janeiro. Isso foi muito importante para o desenvolvimento dessa revolta também. Porque a elite soteropolitana agora era uma elite que estava... a elite no Nordeste, no geral, era uma elite que ela estava um pouco mais abaixo em relação ao Sudeste, que estava encabeçando todo o desenvolvimento político. Você tem um deslocamento do eixo político-econômico do Brasil para o Sudeste. Bom, é correto afirmar que as duas revoltas tiveram como objetivo central a luta pelo fim da escravidão. Não, as duas revoltas tiveram como objetivo central o fim do pacto colonial. B. A revolta mineira teve caráter eminentemente popular e a baiana aristocrático e burguês. Não, é ao contrário. A revolta mineira teve caráter eminentemente burguês e a baiana teve um caráter muito mais popular. C. A revolta mineira propunha independência brasileira e a baiana a manutenção dos laços com Portugal. Não, também é ao contrário. A revolta baiana ela propunha independência e a revolta mineira não propunha independência. O que ela queria era o fim do pacto colonial. D. As duas revoltas obtiveram vitórias militares no início, mas acabaram derrotadas. Também não, elas não tiveram vitórias militares. Elas foram acachapadas pela coroa, as duas. Só que você tem um peso muito grande pela Inconfidência Mineira. Isso é um peso dado pelos republicanos, tá? Então, na República, em 1889, foram criados os símbolos da República. Dentre esses símbolos da República, a gente tem a bandeira, a gente tem o hino, a gente tem a figura feminina, que é a figura da democracia, a figura da República. Você tem os quadros, o quadro da formação do Brasil, e você tem a eleição de símbolos, de personagens símbolos. Um desses personagens era o Tiradentes. Então, o Tiradentes ele se torna um personagem importante dentro da República. Então, você tem um direcionamento muito maior àqueles intelectuais da Inconfidência Mineira do que o da Conjuração Baiana. E as duas revoltas incorporaram e difundir ideias e princípios iluministas. Exato. Essas ideias e princípios iluministas chegavam no Brasil por meio da França e também por meio dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que nesse período você já tinha ocorrido, em 1798 já tinha ocorrido a Revolução Francesa. Mas em 1789 era o período que a Revolução Francesa estava começando, estava acontecendo. E já tinha ocorrido a Revolução Americana em 1776. Então a alternativa correta é a E.